E aí, pessoal, boa noite, são 19h05, quer dizer, 19h07. Vamos começar aí? Né? Vou agradecer primeiro aí a presença de todos vocês, o pessoal tá entrando. Aqui eu quero que vocês entendam, né, que toda quarta-feira, 19h05, 19h06, eu tô começando uma live. E cada uma a gente vai bater um papo aqui super interessante, só assunto interessante que pode esclarecer muita coisa aí para vocês que fazem viagens internacionais, para vocês que precisam, né, de regularizar documentos, enfim, né, estão preocupados com os documentos necessários, né, para realizar as viagens. Então vamos lá. Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, primeiramente, sobre o quê? Quem tem visto americano válido? Quem tem visto americano válido pode conquistar o ETA canadense com facilidade. Vocês sabiam disso? Então, a gente sabe que 2026 vai ter Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Então vamos lá, vou começar um assunto aqui que é o seguinte: quem tem visto americano válido está isento de visto para entrar no México e pode conquistar o ETA, que é o Electronic Travel Authorization canadense, com muita facilidade. Ou seja, você acaba tendo autorização para entrar nos 3 países. Olha que maravilha! Né? E quem tá se programando aí para ir, não deixe para a última hora, tá bom? Então aqui, eu vou falar sobre esse assunto aqui rapidinho e depois eu vou abrir aí para as perguntas, para as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela presença de vocês, incentivo, né, com a interação nos comentários, com as perguntas, com as dúvidas, que é sempre muito bom. Né? Quando tem gente participando, a gente fica muito mais satisfeito, né? A gente fica muito mais feliz aqui em dar informação. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando alguém tem um visto americano válido, ou então nem tem um visto americano válido ainda, mas ela quer fazer uma viagem, né, que engloba Canadá, e é uma viagem a turismo de curto tempo, né? Turismo ou negócios com curto tempo de duração, que é né? A gente julga um curto tempo de duração até 6 meses. A gente sempre, né, orienta nosso cliente que faça primeiro o visto americano e depois conquiste o ETA com essa facilidade, o ETA para o Canadá. Por quê? Hoje, o requerimento de visto canadense ele exige da gente, tá? Ele requer, né, uma série de documentos, muitos documentos, para comprovar. Como é um visto feito e analisado de forma documental, a gente tem que colocar aquele tanto de documento, né, que comprova estabilidade financeira, estabilidade social, estudo, trabalho, aquele tanto de documento no sistema. Esses documentos, eles precisam estar na língua inglesa para o entendimento de quem vai avaliar, ou seja, exige uma tradução, né? Seja tradução certificada ou tradução pública juramentada, tem custo e tem custo alto. Então, gente, só um minutinho. Desculpa. O quê? Um requerimento e fora o tempo de análise, que é mais um ponto negativo. Hoje, uma análise de um visto canadense está demorando em torno de 3 meses, né? Ou seja, 90 dias. O que pra gente é muito tempo, né? E muita gente está programando uma viagem até às vezes com menos de 90 dias, né? E isso não quer dizer que vai ser aprovado. Ele vai passar por uma análise, após a análise. Ele sendo aprovado, aí ele vai para o processo de colagem do visto e etc, tá? Então, só para vocês entenderem, né, por que a gente sempre está incentivando o ETA, se ele atende a necessidade do cliente e a demanda, no lugar do visto regular canadense, que é aquele colado no passaporte. Eu até tenho regular, mas
Eu fiz o regular já tem tempo também. E depois da pandemia, as coisas ficaram muito mais restritas, né? A gente sabe que o governo canadense aí no começo do ano diminuiu a aprovação de visto para o Canadá para estudos mais de 35%, né? Em torno de 35%. Então é o seguinte, vamos lá. O que a gente tem que saber? Se você já tem o visto americano válido, ótimo. A gente pode aplicar a sua autorização para entrar no Canadá de forma fácil, rápida. Nós aplicamos de forma online em até 72 horas. A gente tem o resultado, né? Ou aprovado, ou pendente, ou negado, mas normalmente aprovado, porque é sistêmico. Tem um custo muito inferior ao de um pedido de visto canadense regular, que você vai gastar em torno de 2.800, né, com as traduções, né, tem gente que gasta até mais, 3.000 reais, porque depende do número de documentos que serão traduzidos, tá? E então o ETA ele tem a vantagem de ter um custo muito mais baixo, porque a taxa dele são 7 CADs, né? Então a gente cobra pela aplicação e cobra os 7 CADs e você gasta em torno de 400 reais. Enfim, sai rápido, tem uma validade de até 5 anos, ou a validade do seu passaporte, se ele tiver menos de 5 anos. Agora, é importante ressaltar que ele é vinculado ao passaporte que foi utilizado para requerer, né? Então, se o passaporte vence, se acontece alguma coisa, tem que tirar um novo, tá? E é isso. Por isso, a gente incentiva primeiro fazer o visto americano. O que é isso? Vantagem de ter o visto americano. Ele é como ter um passaporte VIP para o Canadá, porque a gente pede um ETA, né? Com ele você pode aplicar para o ETA de forma super simplificada. Então, visto americano tem essa vantagem. Segunda vantagem, né? Com o americano você está isento do visto mexicano, que é para entrar no México. Olha que maravilha. Ou seja, o visto americano, gente, vale muito, né? Bom, o processo simplificado do ETA, então, que é uma autorização eletrônica de viagem, é o melhor de tudo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Dá para fazer sem sair de casa, é de forma online e a nossa assessoria te esclarece tudo, resolve sua situação. O processo é rápido, você não tem que esperar meses, ele até 72 horas ele é concluído. Um visto regular demora em torno de 3 meses ou mais, tá? E o ETA, ele costuma ser processado em menos, né, das 72 horas que pede, tá bom? Bom, o que você tem que fazer para aproveitar essa facilidade? Requerer primeiro o visto americano. Para quem vai estudar no Canadá, que não é exigido o Study Permit, que é o visto de estudante, é um curso de inglês, né, com um período de 3 meses, 1 mês de duração. Você pode fazer o ETA também, se você tem visto americano válido. Então, assim, o ETA, ele te dá uma série de possibilidades, tá? Agora, é importante a gente falar que o ETA, ele tem uma diferença que é relevante com relação ao visto selo colado no passaporte, que é o quê? Ele permite entradas através de aeroportos. Por quê? A forma migratória de controle de quem entra com o ETA ainda está disponível somente via aeroportos. Então, para quem entra via terrestre ou via marítimo, navio, ainda não pode utilizar o ETA, porque a exigência dele, o que difere ele do visto regular colado no passaporte é essa, tá bom? E a validade, né? Porque o regular ele pode valer até 10 anos. O ETA ele vale até 5 anos, o que é ótimo. Mas é múltiplas entradas, permite ficar em território canadense até 6 meses, permite fazer turismo, negócios, estudo de curta duração, né? Aqueles cursos que são curtos e que não exigem o study permit, entendeu?
Então, essa é a vantagem. Bom, por que aproveitar o ETA? Por isso que eu vim falar hoje com vocês, né? Aproveitar. Quem faz o visto americano, faz o ETA. Por quê? Ai, gente, você vai ter uma autorização para entrar no Canadá. O Canadá é um país maravilhoso. Quem não tem vontade de conhecer o Canadá? Eu já conheci, eu amei. Eu falo com você, eu já conheço, né? Eu amei. E quero ir muito mais vezes, além das vezes que eu já fui. Mas o que eu digo para vocês é, 2026 tem aí Copa do Mundo. É uma ótima oportunidade pra gente que tá aqui na América do Sul, né? Tem uma Copa do Mundo no continente americano, que é no continente norte-americano, mas está próximo da gente, pra gente fazer uma viagem, conseguir, né, participar, ver jogos. Olha só, Canadá, Estados Unidos e México, um país grudado no outro, faz fronteira com o outro. Não é legal? Então, deixar a dica aí pra vocês. Bom, pra quem tiver o interesse de saber mais sobre esse assunto, pode nos procurar, entrar em contato através do nosso direct, aí no Instagram mesmo, ou então vai lá na nossa bio, clica que tem um tanto de gente para te responder. A gente tem uma equipe comercial, né, que te responde pelo WhatsApp qualquer dúvida. Se você quiser uma proposta, fala a sua demanda, explica o que você precisa e você recebe para você avaliar, para você analisar, tá? Fica à vontade, gente, tem que aproveitar, né? O que eu tô falando aqui hoje é uma dica, que só quem sabe, né, é quem faz assessoria com a gente. Tem gente que vem nos procurar só para fazer o visto canadense. E aí a gente escuta o cliente e fala, nossa, mas por que você não faz o americano, para você ter o americano canadense e ainda poder entrar no México quando você quiser, né? Porque isso abre possibilidade até de voo. Porque em vez de você viajar para o Canadá só de Air Canada, você pode comprar um voo mais barato, mesmo que ele passe por território norte-americano, porque você tem um visto válido. Ou então que passe pelo continente mexicano, porque você tem um visto americano válido. E, portanto, você não precisa de visto, né, para o México. Então, é isso, né? Quando vocês precisarem de maiores informações e esclarecimentos, procurem uma empresa, uma assessoria que possa esclarecer de forma, né, concreta, correta, as dúvidas de vocês, tá? Bom, agora então eu vou pegar aqui uma pincelada nas perguntas de vocês e vou responder. Lembrando que nós abrimos caixas de perguntas aqui e eu não consegui responder ainda. Hoje foi um dia extremamente movimentado, né? A gente trabalhou hoje sem parar, mas eu vou começar a responder a caixinha de perguntas de vocês e vou responder aí uma por uma, responderei todas, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou responder quem tá participando da live, viu, gente? Muito obrigada pela participação e aí pela sua pergunta. Já tive o visto negado 4 vezes. Tem algum porquê? Olha, com certeza, né? Tem um porquê e tá lá no sistema. Mas a gente não sabe esse porquê. Se você tem vontade de saber o motivo exato, existe vamos falar assim, um serviço, né, que o consulado americano ele oferece. Ele é denominado FOIA. Sabe o que é FOIA? Freedom of Information Act, ST. É tipo, é um artigo, como que eu explico? É uma petição que você faz, né, ao Departamento de Imigração norte-americano. E aí, nesses registros que existem internamente, podem ter, né, informações sobre o que está te inelegibilizando para obtenção do visto americano, tá? Então, essa é uma coisa que você pode fazer, solicitar um FOIA. Agora, aqui a gente fazendo assessoria, a gente já consegue fazer uma avaliação bem forte a respeito de cada caso, né? Porque se eu te escutar
souber sobre o seu perfil, o que você faz hoje, o que você declarou que ganha, ou, né, se é casado, se tem filho, se, né, no geral da sua vida, eu consigo te falar um pouco o que pode ter causado sua inelegibilidade para o visto. Tá bom? Lúcia Neves. Oi, Lúcia. Vamos lá. Injusto demais. Nós não poderemos ter o mesmo benefício para ir para os Estados Unidos com o ETA. Só quem tá lá pode vir para o Canadá. Só quem tá lá pode vir para o Canadá. Não entendi. O benefício do ETA, tá? Ele né, da Electronic Travel Authorization, é para todas as pessoas que querem ir para o Canadá, tá? Inclusive nós brasileiros, né, que tenhamos o visto americano válido. Lembrando que não conseguiremos entrar, bom, até hoje, porque pode ser que mais próximo da Copa do Mundo, né, crie-se alguma regra específica, que o controle migratório passe a ser terrestre. A gente não sabe. Com certeza vai acontecer algumas coisas e eu acho sim que haverão algumas regras específicas para para esse momento especial que vai ser a Copa do Mundo. Então, até para incentivar, né, gente, o turismo. Então, a gente vai esperar chegar mais próximo. Sempre que a gente tiver uma notícia relacionada a isso, a gente vai trazer aqui para vocês, vai deixar todo mundo, né, fresquinho aí com as notícias, cientes. Mas, até o momento, realmente o ETA te permite entrar via aéreo, tá? O controle é via aeroportos. Bom, para quando está marcada marcando entrevista para Recife? Olha, gente, Recife, eu postei aí na segunda-feira de manhã, não sei se vocês viram, né? Mas a agenda de Recife de Porto Alegre tava maravilhosa. Tava para agora, setembro, mesmo para quem faz entrevista. Olha que coisa boa. Hoje, agora, eu não sei, vou tentar olhar aqui para te responder. Mas hoje não, porque eu não vou, depois que eu terminar aqui já tá tarde, eu preciso fazer outras coisas. Mas amanhã eu, como sempre, posso sim postar, inclusive aí para vocês, né, a agenda de como está, tanto para entrevista quanto para casos isentos de entrevista. Mas eu falo para vocês que a agenda tá muito boa, tá me surpreendendo, sabe? Então, assim, aproveitem, né? Quem tá querendo tirar visto, tá com uma certa urgência, porque eu tenho achado a agenda muito boa mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês agora, só para eu ver Recife como que tá, que eu vou te responder aqui online. Olha lá, hein? Como que eu tô hoje, boa. Aqui, ó, tem a partir do dia 16 de setembro. Gente, eu vou até mostrar, olha que maravilha. Consegue ver aqui? Ai, não sei, fica ruim, né? Mas enfim, tá mostrando aqui dia 16 de setembro, ou seja, semana que vem já tem vaga para fazer entrevista presencial, né? Aquela entrevista pessoal no consulado de Recife. Gente, mas que maravilha, até eu me surpreendi. E para quem é programa isento de entrevista, gente, a gente tá agendando para essa semana ainda, para sexta-feira. Vocês terem ideia como que a agenda tá boa, né? Pensando que no período pós-pandemia a gente teve mais de 600 dias de fila de espera. Olha só, surpreendente. Então, Brasília tá para setembro, tá para outubro. Porto Alegre tem algumas datas em setembro e tem outubro. Rio de Janeiro, que se eu não me engano é o que está mais distante. Rio de Janeiro tem algumas datas tem setembro, tem outubro, novembro tem só no dia 25 e dezembro tem praticamente o mês todo, né? E é assim, o que eu entendo? O consulado americano está fazendo uma limpa, sabe? Uma varredura assim, deixando as vagas, né, disponibilizando mais vagas, enfim, tá muito legal. Tem feito um trabalho espetacular com relação ao agendamento, né, para vistos americanos no Brasil. Eu vejo que eles têm trabalhado, sabe, para
para atender, né, a necessidade aí de nós brasileiros, a demanda, né, de muita gente aí para fazer entrevista para o visto. Bom, ter nome sujo influencia na negação do visto? Depende do que é isso, o nome sujo que você está falando. Se o nome sujo está falando com relação à dívida, influencia. Porque se você tem dívida, isso significa que você está devendo, não tem o dinheiro para pagar. E se você não tem o dinheiro para pagar uma dívida que está te trazendo até um prejuízo com relação, né, ao seu nome, a qualquer coisa que você vai fazer, que você precise ter um histórico benéfico, quem dirá ter disponibilidade de recursos para viajar para os Estados Unidos, não é verdade? Ainda mais com o dólar do jeito que tá, né, gente? O dólar tá alto demais. A gente vê que a cada dia que passa, eu fico com medo. Mas vamos lá. A gente tem que entender o que tá acontecendo. E quem quer viajar e começar a poupar, né? Todo mês compra um pouquinho, todo mês compra um pouquinho e vai juntando, e vai poupando, e vai programando, né, a viagem. Vamos lá. Boa noite. Quanto tempo dura uma entrevista? Gente, uma entrevista é uma coisa tão rápida. Normalmente, tá? Normalmente, eu acredito que em torno de uns 7 a 10 minutos, tá? Mais ou menos por aí. Mas é lógico que existem entrevistas demoradas também, tá? Eu já tive um caso de uma cliente que ela ficou 5 horas no consulado. Mas a entrevista não. A entrevista foi lá 20 minutos, 15 minutos. Mas mandaram ela guardar e ela ficou na embaixada em Brasília por horas. Se eu não me engano, quase 5 horas. Mas por quê? Eles estavam investigando alguma coisa. Certamente, né? E certamente também por algum motivo. Porque, né, não é normal. Então, o normal, o regular, é uma entrevista rápida, né, em torno de 7, 10 minutos, com também perguntas breves e rápidas. Por quê? São muitos atendimentos diários. São muitos atendimentos, são muitas entrevistas, tá? Inclusive no mesmo horário, são várias pessoas agendadas para o mesmo horário. Qual o valor da entrevista? Bom, você deve estar querendo saber o valor para aplicar o visto, né? Para agendar a entrevista e tudo. O custo do consulado americano, né? Da taxa que você paga pelo visto é $185, tá bom? Tem uma taxa de R$64, que é para o consulado devolver o seu passaporte, né? A domicílio, no endereço que você escolher. Mas para a empresa, se você vai contratar uma empresa, uma assessoria, você tem aí a taxa de serviço, né, da empresa. A nossa, por exemplo, né, da Mundial Vistos, para quem está tirando o primeiro visto é R$450, né? Mas a partir de R$450, porque existem várias categorias de visto, né, e vários procedimentos, então começa com R$450. Mas praticamente todos os vistos com entrevista, né, de turismo ou negócios é 450, tá? Bom, quem teve um visto negado há mais de 20 anos, consta no sistema ainda? Bom, gente, o histórico, né, provavelmente fica lá. Mas uma pessoa que teve visto denegado há 20 anos atrás, imagina, né, a vida dela mudou completamente. Hoje é outra história, é outra, vou falar, né, é outra realidade sua vida. Então, vale a pena tentar de novo se você acha que tá na hora, tá? Boa noite. Ter pai ou mãe ou parente legal nos Estados Unidos pode atrapalhar um visto de estudante ou turista no Canadá? Olha, Cássio, uma coisa é ter pai ou mãe. Pai ou mãe, estamos falando de parente direto, né? Pai ou mãe. E outra, tá nos Estados Unidos, né? Você tá falando nos Estados Unidos. Parente, outros tipos de parente, nem tanto, porque parente distante muitas vezes nem é considerado parente, né? Mas a gente vai falar aqui que você está requerendo um visto para o Canadá e você está falando de pessoas irregulares nos Estados Unidos, são dois países distintos, né? Então, assim,
Mas é claro que a tendência, gente, tá? É uma integração, tá? Com as informações imigratórias, tá? Então, pode ser que tenha alguma informação? Pode. Pode ser que não consigam chegar até ela? Também pode. Pode ser que venha, né, levantar alguma suspeita? Pode. E pode ser que não levante? Pode, né? Mas o que a gente tem que entender é que a tendência do mundo daqui pra frente, sempre mais, cada vez mais, é qualquer informação relacionada a controle migratório, aqui elas conversarão no mundo inteiro. Então, uma pessoa que ficou ilegal lá na Europa, lá em outro país, vai solicitar um visto pro México. Pode existir. Por quê? Existe esse compartilhamento, existem acordos de compartilhamento de informações, de controle migratório, por segurança do mundo, né? Com relação ao terrorismo, uma série de coisas. E cada vez mais estarão mais associadas essas informações, mais esclarecidas, serão mais rigorosos e por aí vai. Entendeu? Então, o conselho que eu dou é: não faça nada de errado em lugar nenhum. Porque essa informação, ela vai chegar em qualquer outro lugar, tá? Mesmo que seja bem distante, em países diferentes. Bom, boa noite, tudo bem? Você poderia falar um pouco sobre o ETIAS para entrar na Europa e Londres? Oi, Cris, que legal sua pergunta, né? Seu pedido, na realidade. Olha, o ETIAS, né, é o Electronic Travel Authorization, também é um sistema, né, de integração de informações migratórias eram 29 nações, porque é a União Europeia, né, os países que fazem parte do espaço Schengen, e alguns que não fazem, mas que aderiram também, né, ao sistema. O sistema, ele vai emitir, né? Ele vai avaliar uma autorização eletrônica, assim como o ETA canadense, que eu falei hoje aqui na nossa live, vai ser uma autorização eletrônica para visitar a Europa. Esses países que fazem parte do espaço Schengen e mais algumas outras nações. A gente tem aí essas informações até em posts antigos, porque desde 2018 que a União Europeia vem falando do ETIAS. Só que logo depois veio a pandemia, né? Depois veio uma série, né? Período pós-pandêmico, uma série de coisas e o sistema não ficou pronto e está sendo postergado ainda, né? Ele ia entrar em vigor em 2022, depois 2023, depois 2024, né? Era em março de 2024 esse ano. E depois ele passou a ser informado que vai entrar em vigor em maio de 2025, ou seja, no próximo ano, né? Tem possibilidade de novo adiamento? Também tem, mas até então a informação que a gente tem é que a implementação do ETIAS está programada para maio de 2025, tá bom? Bom, é o que eu falei, controle sobre as visitas no mundo inteiro, tá? É um sistema europeu de informações de viagens e autorizações, né? É um visto eletrônico, nada mais é que um visto eletrônico, assim como Nova Zelândia, né? Alguns anos atrás não precisava de nada para brasileiro, passou a solicitar o ETA, na realidade o NZ-ETA, né? Porque é da Nova Zelândia. Gente, Coreia do Sul não precisava de vistos para brasileiro. Foi implementado, né? O EQETA, que é uma autorização, um visto, nada mais é de uma espécie de visto eletrônico para a Coreia do Sul. Vamos falar de outros. Israel,
Vocês lembram? Coisa nova. Falei agora, mês passado. Foi mês passado que eu falei. Brasileiros não precisavam de visto para Israel. E agora foi implementado pelo governo israelense também uma espécie de visto eletrônico, que é um ETA para Israel, né, gente? É um ETA para Israel, é um visto eletrônico para Israel. Então, o que acontece? Gente, é a tendência do mundo e certamente cada vez mais isso vai ser cobrado, né? A gente entende que na hora que o ETIAS entrar em vigor, que engloba 29 países no continente europeu, e tem uns 3 que não é da União Europeia, mas que vão aderir também, já aderiram. Imagina, a maior parte do mundo está fazendo um controle migratório, não é? Vocês concordam? A maior parte do mundo vai exigir visto para entrar no país. E isso é um benefício para todos nós. Aqui você falou Londres. Então, Londres, o Reino Unido, né, gente? Inglaterra faz parte aí do Reino Unido. Brasileiros ainda não está sendo exigido o ETA de Londres, do Reino Unido, tá? Mas já foi implantado. Alguns países já é obrigatório, mas para nós brasileiros ainda não foi implantado. Provavelmente vai implantar na mesma época do ETIAS, provavelmente vai ser implantado, né, mais próximo. Mas tinha até uma previsão no passado, eu já falei sobre isso também, mas são muitas informações, as informações não estão mudando o tempo inteiro. Eu sempre que tenho oportunidade e tenho elas, né, de forma oficial em mãos, eu venho aqui trazer para vocês. Tá? O ETIAS ele vai permitir, né, uma permanência em território, né, dentro da União Europeia, dentro dos países que fazem parte, né, que né, aderiram ao ETIAS, uma permanência de até 90 dias. Também vai ser uma autorização eletrônica, assim como o ETA, né, com um preço mais acessível, né, com algumas regras, porque é sempre vinculada ao passaporte que está em uso, passaporte válido. Então, assim, né, a gente vai estar aqui sempre atualizando vocês, tá bom? Então, Cris, fique atento, né, que a previsão que nós temos hoje é meados de 2025. Não tem data determinada ainda oficialmente, mas é uma previsão. Tá? Diz que é primeiro semestre de 2025. Tá bom? Ai, que legal, né? A informação que vocês estão pedindo, nova. Tô adorando, gente, a participação de vocês, ó. Parabéns. A Suelen tá perguntando aqui. Boa noite. Você dá curso para quem quer aprender e preencher a solicitação de visto e trabalhar com isso? Suelen, você acredita que isso é um planejamento nosso? A Mundial Vistos, né, a gente tem alguns departamentos e este é um planejamento, tá? Na realidade, eu já até gravei, para ser bem verdadeira, cursos a respeito de aprender a fazer aplicações, não só de visto americano, mas de outros também. E eu pensei em colocar à venda, fazer lançamento, mas a gente ainda não está preparado para essa demanda, né? A Mundial Vistos é uma empresa que está aí o tempo inteiro, né, dando atenção, atendendo os clientes, seja de forma online, né, seja presencialmente. A gente tem muitas unidades físicas. A gente ainda não conseguiu, de fato, parar e focar nessa outra fase. Mas você pode chamar no direct, você pode pedir meu contato para tentar fazer contato comigo direto. E quem sabe a gente pode conversar, tá bom? Se você tem uma agência, né? Não sei se você quer trabalhar com isso de forma profissional, mas a gente pode conversar a respeito disso, tá? Vamos lá. Boa noite. Pro Rio tem pra quando? Eu olhei aqui agora, né, gente? Rio de Janeiro tem algumas vagas pro mês que vem, para outubro. Aqui, ó. Dia 2, dia 7, dia 8 e dia 10 de outubro tem vagas, só esses 4 dias. Novembro não tem vagas e dezembro tem vagas. Dia 2, 5, 9, 11, 16. Rio de Janeiro a agenda tá meio bagunçadinha, tá? Tem alguns dias,
nos meses de outubro, de dezembro, aí de janeiro de 2025 pra frente tem vagas, tá bom? Bom, vamos lá. Outubro, sabe datas disponíveis? Será que você tá perguntando aqui é do Rio? Eu até acabei de falar, né? Rio de Janeiro, a disponibilidade só de 4 dias, tá? É 2, 7, 8 e 10. Ô, gente, acaba muito rápido as vagas também, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. A Valéria tá perguntando, tá conversando aqui com a gente. Boa noite, meus filhos foram negados o visto americano. O pai está lá ilegal. Agora ficamos sabendo que o irmão, por parte de pai, conseguiu estar em Orlando. Eu sei que o nome do pai atrapalhava. Eu achei que o nome do pai atrapalhava. Não entendi, o nome do pai atrapalhava. Você falando com relação a pedir o visto. Bom, a gente tem que conversar melhor, Valéria, só para eu entender, né? O pai tá lá, mas tá. Você é separado, os filhos são menores, moram com você que é responsável, né? Primeiro a gente tem que entender toda a situação. Mas é claro que ter pai ou mãe de forma irregular nos Estados Unidos é um pouco complicado. Porque é uma relação de afeto muito próxima, né? Pai e mãe é uma relação afetiva muito próxima e forte. Então, é claro, tem que ser avaliado, tá bom? Mas dependendo da situação, é o pai que tá lá ilegal, mas mora com a mãe, estuda no Brasil, Eu já tive muitos casos com filho, né, com um pai legal, alguma coisa, mas o filho tá aqui, mora com a mãe, estudante, né, na faculdade, enfim. A gente tem que entender para orientar da forma correta, tá bom? A probabilidade de aceitação é maior no Rio ou Brasília? Minha filha não conseguiu em Brasília. Gente, essa pergunta é uma pergunta engraçada, mas muitas pessoas fazem, né? Com relação à aceitação de visto, aprovação de visto, qual que é o consulado mais indicado? Na realidade, os consulados, eles são divididos, né? Vamos falar assim, tem cada um. O de Brasília, por exemplo, ele tem uma jurisdição para atendimento. O do Rio, ele tem uma jurisdição. São Paulo também, de Recife também, de Porto Alegre também. Apesar da gente, né, como cidadão brasileiro, a gente pode escolher um outro. Eu tô aqui em Belo Horizonte. Teoricamente, minha jurisdição é o Rio, consulado do Rio. Mas eu vou a São Paulo numa reunião, quero fazer em São Paulo. Ok, eu posso escolher fazer em São Paulo, não há problemas. Tem até países que não atendem, mas no caso dos Estados Unidos, eles atendem, né, mesmo que você more em uma outra cidade. Mas, respondendo a sua pergunta, eles usam as mesmas regras, né? O que muda de um para o outro é o agente consular que vai te atender, obviamente, e como, querendo ou não, com base na Constituição, com base na lei de imigração e nacionalidade estadunidense, ele faz a avaliação, mas ele tem que utilizar o feeling dele, o ponto de vista dele. Isso sim é diferente de cada avaliação, entendeu? Então não tem Rio aprova mais, Brasília aprova mais. Não tem, tá bom? A regra, ela é a mesma em todas as repatriações consulares dos Estados Unidos aqui no Brasil, no sentido de avaliação para um visto americano de turismo ou negócios, né? O que você precisa demonstrar. Tá bom? A Ana tá falando aí, ó. Boa noite. Realmente muita vaga para marcar, mas infelizmente muitas negativas. Realmente não consigo entender qual critério usam. Já tive 3 negativas. Realmente, né, visto para os Estados Unidos, é um certo desafio, né? É um certo desafio. Porque Estados Unidos é um país muito procurado por muita gente, é o sonho de muita gente, né? Ele permite muitas coisas no sentido de acessibilidade, as pessoas têm acesso às coisas, não existe, né, essa confusão que é o nosso país, essa diferença social que é o nosso país, as pessoas têm acesso às coisas. Então, tem segurança pública,
o que a gente também não tem. Então, tudo isso desperta não só no brasileiro, gente, mas desperta em muitas pessoas o desejo de viver nos Estados Unidos. E por isso os Estados Unidos têm esse rigor para avaliar, sabe? Para autorizar visitantes no país. E cada vez mais, né? Eu acredito que cada vez mais, se o mundo continuar do jeito que tá. Porque, né, imagina, o tanto de venezuelano que não quer ou que já está e que já emigrou, que está irregular nos Estados Unidos. O tanto de cubano, o tanto gente, do povo ali, ó, da América Central, né, de guatemalense, de costarriquenho, de tudo, gente, de tudo. De mexicano tem muito. Brasileiro, entendeu? Então, assim, o que um oficial consular, um agente consular, responsável ali pelas entrevistas no consulado americano, qual que é o papel dele? O papel dele é proteger o país de possível imigração irregular. Então, cada vez mais existirá rigor, principalmente se a situação do país piorar. Então, imagina que a situação do Brasil piora. Cada vez que ela piorar mais, menos aprovações terão para outros países, não só para os Estados Unidos, mas para outros que também exigem visto, como Austrália, Canadá, né, e vários outros. Entendeu? Justamente por isso. Então, assim, a partir do momento que o Brasil melhorar, né, a situação em geral da sociedade, da nossa nação, com certeza também vai melhorar tudo isso. E aí eu falo isso pra vocês porque quem quiser saber mais a história do Chile. O Chile era um país que precisava de visto, igual nós brasileiros precisamos. Colado no passaporte, selo, tinha que fazer entrevista, tinha que fazer... Hoje não, né? Há anos, eu não lembro que ano, mas eu já trabalhava com isso quando isso aconteceu. O Chile parou de exigir visto selo. Quer ver, ó? Quando que o Chile parou de exigir visto americano selo? Eu não lembro. Aqui, ó. O Chile foi o primeiro país da América Latina a ficar livre do visto americano. A partir de fevereiro de 2013, se eu não me engano. Gente, eu lembro disso demais. Eu já trabalhava com visto há muito tempo. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com isso. A Mundial Vistos está fazendo 20 anos agora. Mas eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Eu fundei essa empresa. Mas eu falo pra vocês, o Chile foi o primeiro país da América Latina a ficar livre do visto americano e foi em 2013. Por quê? Tudo melhorou. Foi um país que progrediu. Um país que, melhorando, progredindo, a situação mudando internamente, o que aconteceu? Permitiu com que as regras, né, para os chilenos entrarem nos Estados Unidos diminuíssem, se tornassem mais brandas. Hoje, quem é chileno precisa só do CASTA, igual um europeu. Entendeu? É isso. Quem sabe, né, onde o Brasil chega lá? Eu acho difícil, mas nós não podemos perder as esperanças, né? A gente, como brasileiro, a gente nunca perde as esperanças. Acha melhor tentar a segunda vez em Brasília ou Rio? A tentativa do visto de novo. Gente, com relação a você escolher o local, se você falar, eu tive negado lá, não quero voltar porque eu fiquei chateada, acho que lá é isso, é aquilo, aquilo outro. Ok, você pode mudar. Não é isso que vai mudar ou que vai, né, levar a uma negativa e tudo mais. Mas eu falo o bem da verdade para vocês. Olha só, eu escolheria uma repatriação consular para fazer uma entrevista que fosse mais fácil,
deslocamento, que ficasse mais barato pra mim, ou seja, que facilitasse mais minha vida, entendeu? Porque é o que eu falei, as regras são as mesmas, tá? A gente acha que hoje eu vou responder o Renê Monteiro agora, pra gente finalizar. E eu adorei essa live de hoje, ela vai ficar gravada, então aproveitem pra escutá-la, né? Pra mandar pra alguém que você acha que vai ajudar. Indica aí, manda aí, pega esse aviãozinho aí do lado e manda pra pessoa. Porque realmente hoje o assunto foi legal, a gente falou de muita coisa importante, de muita coisa interessante e que pode ajudar muita gente, né? Então vamos lá. Boa noite, tudo jóia? Eu gostaria de saber se tem algum valor estimado para ter em conta no dia da entrevista. Então, não tem essa informação em lugar nenhum. Não é obrigatório você ter um valor específico, não. O que você precisa, principalmente no dia da entrevista, né? Porque não é o dia da entrevista que interessa. É a sua viagem, né? É quando você viaja e o que você tem para levar para sua viagem. De fato, o que mais importa é que você consiga mostrar que você tem recursos disponíveis para realizar essa viagem que você se propõe. Então, se eu me proponho a fazer uma viagem para Nova York, ficar 10 dias em Nova York, nós sabemos que Nova York é um destino caro, que tem uma hotelaria cara, e eu vou ficar em um hotel, né? E eu tenho que comer de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que, né, me mover, eu preciso de gastar com mobilidade. Então, aí você tem que pensar, eu tenho que ter disponibilidade de recursos suficientes para demonstrar que eu consigo ficar em Nova York os 10 dias que eu me proponho. Como que você demonstra isso? Através dos seus ganhos. Tá, eu ganho quanto? Eu ganho 10 mil reais mensais, eu tenho que sobreviver, pagar meu aluguel ou pagar, sei lá, né? Eu tenho várias contas para pagar. Então, tenho que sobreviver, pagar minhas contas, eu tenho filho, pagar as coisas dos meus filhos, não sei o quê, e tá. É um valor que dá para eu poupar, que 10 mil reais para viver no Brasil hoje é ok? Dependendo da vida que você leva, sim, e dependendo se você é uma pessoa econômica, você ainda consegue poupar. Se você poupa, você tem um dinheiro guardado, você pode tirar um extrato, né, do que você poupa. E se ele tem dinheiro, né, disponível para realizar a viagem, isso é bom. Então é isso que eles querem ter certeza, se realmente tem, né, a condição de fazer a viagem que você se propõe. Você tem uma estabilidade no Brasil que te deixa em paz e que isso é uma das provas de que você voltaria após a visita aos Estados Unidos, porque você não se arriscaria, né? Porque no Brasil você está ok, entendeu? Então, se você consegue um valor exato em conta, né? Você tem que demonstrar que você tem disponibilidade de recurso. Pensa que hoje uma viagem, né, é em dólar. Então não fica muito barato, né? A gente tem que programar. Passagem $1.000, né? Mil e poucos dólares. Hotelaria mais não sei quantos, depende do tempo que você vai ficar. Alimentação mais tanto, né? Lazer mais tanto. Então faz um levantamento, tá bom? Gente, então aqui ó, eu deixei um beijo no coração de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Me coloco à disposição de novo, viu? E participem. Quarta-feira que vem tem mais. Eu tô aqui no mesmo dia e no mesmo horário falando aí sobre o assunto que vocês quiserem. Se vocês quiserem dar sugestão de assunto, pode deixar aí nas mensagens algo escrito sobre o que vocês querem que eu fale e eu vou trazer para vocês. Tá bom? Um beijo e boa noite.